para votar, mas tem coisas que parlamentares aceleram, outras nem tanto. Bom, vamos colocar nessa conversa um C na Larissa e chamar a Clarissa Oliveira, que está conosco Sai ao da lá vivo. e vai pra cá. Exatamente. Clarissa, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bastidores do Poder. Olá, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vão todos aí com essa chuvinha aqui, né? Pois é, típica de São Paulo. Gostosinha, né, até. Ainda não são... Não pra estar na rua, né? Não. Vamos combinar. Tá. Mas já tá bom, porque deu aquela aliviada no calor que tava pesado aqui em São Paulo nos últimos dias. Eu sou time calor. Ô Clarissa, o pessoal no Congresso Nacional é assim, o que eles querem, eles votam rapidinho, né? Agilidade. Então a gente tem essa pendência aí das vacinas, porque tem um interesse por trás disso, então pode ser que seja votado ainda hoje. A PEC emergencial deve ficar para a semana que vem, mas em contrapartida os deputados podem debater ali e votar ainda hoje uma PEC da imunidade parlamentar. Enfim, interesses políticos por trás de tudo isso, na verdade, os interesses deles próprios, né? Sempre, né, Clarissa? Pessoal, incrível, né? Como esses deputados são um poço de eficiência quando é do interesse deles fazer andar alguma coisa rapidamente. Realmente, fiquei também, como o Cris, como a Bel, com certeza, impressionadíssima com a agilidade, a eficiência, a competência dos deputados federais em fazer isso andar depressa. O que acontece? Em menos de 24 horas se colheu assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição e aí isso tramita a jato no Congresso para chegar já no plenário pronto para votar, atropelando regimento, não passa por comissão, não passa por CCJ, não precisa, vai votar tudo diretamente. Por quê? Porque é, sim, uma resposta rápida que os parlamentares querem dar ao Supremo Tribunal Federal para evitar que se repitam casos como o do deputado Daniel Silveira, que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Como vocês perceberam, existe aí esse movimento para tentar votar isso, quem sabe ainda hoje. E quando a gente analisa os principais pontos da proposta, gente, é sim de cair o queixo o nível de corporativismo. O Congresso, a Câmara dos Deputados, foi praticamente encurralada pelo Supremo Tribunal Federal e forçada a confirmar a prisão de Daniel Silveira, embora muitos dos deputados não quisessem fazer esse movimento. E isso fica claro com agora essa decisão de pautar a jato essa nova proposta de emenda à Constituição. Só para a gente citar alguns pontos aqui, para inteirar o pessoal que não está acompanhando tão de perto isso, ela prevê mudanças, por exemplo, no critério básico que permite que um parlamentar seja preso. E aí, quando ele eventualmente venha a ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, não pode ser por ordem de um único magistrado. Um sozinho não pode mais decidir, não tem decisão monocrática. E ainda por cima, o cara não vai preso, ele não vai para a Superintendência da Polícia Federal, por exemplo. Ele é levado para onde? Para a Câmara dos Deputados, quem sabe para tomar um cafezinho numa sala, enquanto espera para ver se os seus colegas vão ou não confirmar a prisão. A gente sabe muito bem que, no caso do deputado Daniel Silveira, se dependesse da vontade dos deputados, se não tivesse uma pressão social enorme como ocorreu e uma pressão enorme do judiciário como ocorreu, muito provavelmente os parlamentares não teriam confirmado a prisão de Daniel Silveira. Tanto é que agora, nesse texto, entram, inclusive, restrições a uma eventual prisão por opinião. Ou seja, só podem ser presos os parlamentares que forem pegos em crimes inafiançáveis em flagrante previstos na Constituição, não em outros textos como foi esse caso, porque a gente trata aí da Lei de Segurança Nacional, por exemplo, ou seja, todo esse movimento é uma prova evidente do quanto os deputados sabem despertar esse espírito de corpo quando é do interesse deles. Seria muito melhor que isso fosse feito para coisas que vêm ao interesse do país. Com certeza, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo é a criação de um baita sistema de autoproteção da classe política, né, Clarissa? É ficar ali sob custódia do próprio Congresso Nacional, é não permitir que uma decisão de um único ministro possa render problemas para esses parlamentares, né? No caso aí, por exemplo, de uma prisão, de um afastamento. E isso com pano de fundo de dois casos muito sensíveis. Um deles você citou, que é o caso do Daniel Silveira, e o outro também da deputada Flor de Lis, né? Tivemos a decisão também nesta semana do Tribunal de Justiça, né, afastando ela do cargo de deputada federal. É claro que isso ajuda a compor ali o caldo político para a gestação dessa medida nesse tempo recorde, né, sem passar por comissão, nem comissão de Constituição e Justiça ali, diretão no plenário.
e o aviso do Lira. A gente comentava aqui enquanto você falava, né, Clarissa? Isso é o Centrão ali visceral, né? O Centrão raiz, já mandando recados. O Cris até brincava, nossa, acho que até que demorou um pouquinho, né, Cris? Mas o defunto não esfriou ainda, né? Na transição ali de presidência da Câmara, né, Clarissa? Eu acho que eles estão botando as garrinhas de fora agora, né? Já passaram um pouco ali por algumas pautas tumultuadas e agora pregaram esse caso do deputado Daniel Silveira para botar as manguinhas de fora, as garrinhas também e mostrar ao que eles vieram também, né? É uma parte ali de sentimento de protecionismo da classe política, né, Clarissa? Clarissa? E? Perdemos a Acho que a Clarissa ficou tão chocada com o conteúdo dessa proposta que ela foi tomar uma água, dar uma respirada. Daqui a pouco ela volta para continuar. Vamos refazer a conexão com ela com a aqui. gente. Mas é um tempo recorde, o que chama muita atenção é isso, né? Na semana passada, houve um anúncio, na sexta-feira, se eu não me engano, do deputado Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados, que iria se criar uma comissão para debater essas mudanças em relação ao artigo 53 da Constituição, que é justamente o artigo que trata das prisões dos parlamentares. E aí, de repente, nesta semana, de um dia para o outro, já temos o texto da PEC, já temos reunião de líderes para tentar fechar um acordo, até onde eu consegui apurar, não sei se a Clarissa tem uma apuração diferente, ainda havia alguns pontos ali de concordância, mas a motivação era tamanha que possivelmente teremos uma votação ainda hoje dessa proposta, né, Clarissa? Tem cara de proposta ali de calada da noite, para colocar bastante jabuti nela, né? Ah, com certeza. O mais provável é que a gente tenha exatamente esse movimento mesmo. Seja como for, os parlamentares sabem que fazer isso num horário muito menos desperto para as pessoas, é claro que ajuda a abafar um pouquinho a opinião pública, né? Então, não tenho dúvida de que esse movimento deve ser nessa direção, sim. Ô Clarice, tem outros textos que também estão tramitando, né? Tem um projeto de lei da deputada Celina Leão, que estabelece que o juiz relator de inquérito nos processos de competência originárias de um tribunal não pode atuar como relator da instrução. Também tem relação aí com o fato do Alexandre de Moraes, né? E o fato de depois, na audiência de custódia, o juiz ser ali, de certa forma, também ter uma ligação auxiliar com o Alexandre de Moraes. E tem também um projeto de resolução que estabelece que o deputado preso em flagrante por crime inafiançável deve ser encaminhado à Câmara tão logo concluída a lavratura dos autos. São várias propostazinhas aí que estão surgindo, né? Não é só essa PEC que a gente está falando. É isso, Isabel, e a tendência é que todas essas propostas tenham aí alguns pontos que possam ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Se provocado, possivelmente vai ser provocado, o Supremo já dá indicativos que não vai aceitar isso também com facilidade, porque obviamente se trata de um embate com os ministros do Supremo por conta do caso Daniel Silveira e mesmo do caso da deputada Flor de Lis, do afastamento dela do mandato, que não teria acontecido se esse texto tivesse em vigor. O caso que você citou aí, por exemplo, do projeto de resolução ali, a gente tem as alterações do regimento interno que provocam todas essas mudanças que a gente estava pontuando. O que a gente pode esperar disso? Um acirramento dos ânimos entre Congresso e Judiciário. Acho que isso é o mais provável, mas que alguma coisa aí vai passar, eles vão conseguir alterar, pelo menos pelo espírito aí que a gente está sentindo dos deputados, deve avançar sim. E aí, só um detalhe, né? Crimes inafiançáveis são aqueles previstos na Constituição, então a gente está falando de racismo, de crimes hediondos, de tráfico. O caso do deputado Daniel Silveira já não se enquadraria nisso, né? Porque ele entrou ali em relação ao Código de Processo Penal, ele entrou também em relação à Lei de Segurança Nacional, ou seja, se essa proposta já estivesse valendo, ele seria já blindado por ela. Isso ajuda a gente a entender muito o que está acontecendo nesse momento no âmbito do Legislativo. Clarissa Oliveira vai continuar acompanhando esse assunto, ainda vai render, a gente vai falar disso aqui na programação, né, Clarissa? Um beijo para você. Caiu a Clarissa. Tá ruim a conexão. Tá ruim a conexão. Tá chovendo muito, Acho né? que sim. É a chuva. Tá chovendo muito e tá interferindo um pouquinho na nossa comunicação hoje. Tá